E aí, galera, beleza? Vamos aqui então resolver mais uma questão da prova da SPSEC 2021-2022, falar um pouquinho sobre inequação exponencial. Então, essa primeira questão aqui, ela traz a seguinte questionamento. O número de soluções inteiras que satisfaz a inequação 4 elevado a x menos 10, que multiplica 2 elevado a x, mais 16, quando isso é negativo, né? Ou seja, quando isso é menor que zero. Então, aqui a gente já pode começar esse exercício fazendo uma mudança de variável. Vou chamar 2 elevado a x de y e vou reescrever a minha inequação. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Y ao quadrado menos 10y mais 16 menor que zero. Calcular o discriminante, isso aqui é o modo mais simples de se resolver. B ao quadrado, então vai ficar 100 menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 1 vezes 16, isso vai dar 64. Então, o meu delta aqui, o meu discriminante, vale 36. Sabendo disso, eu posso encontrar os valores de y, que são da seguinte forma. Menos b, vai ficar um 10 positivo, mais ou menos 6, raiz de delta, dividido por 2, que é 2 vezes a. Então, aqui nós encontramos um y1, chamar de y1 e y2, né? Um y1, que é da seguinte forma, 10 mais 6, 16 dividido por 2, 8. Já vou escrever esse 8 aqui como 2 ao cubo. Por quê? Porque eu fiz uma mudança de variável da forma 2 elevado a x, né? Então, já vou escrever ele na base 2 também. E o meu y2 vai ser o 10 menos 6, vai ficar 4. 4 dividido por 2, é o próprio 2, já está na base 2. Então, vou voltar para a minha mudança que eu fiz. 2 elevado a x pode ser igual a 2 elevado a 3, ou o meu 2 elevado a x pode ser igual a 2. Como não tem o expoente em evidência, sabemos que ali tem o número 1. Bases iguais, então podemos concluir que os expoentes são iguais. Da mesma forma, aqui eu concluo que o x vale 1. Sabemos então que as raízes dessa inequação aqui são 1 e 3. Vou fazer o esboço aqui no cantinho rapidinho. Então ficaria assim, ó. Opa, deixa eu limpar aqui. Porque essa parábola ela tá cortando aqui, né? 1 e 3. Cuidado que é o intervalo aberto. E aí ele me pergunta, né? Quais são as soluções inteiras? Então teremos apenas uma solução inteira aqui, certo? Que é equivalente ao número 2. Então o número 2 é a única solução inteira entre 1 e 3, tá? Trazendo aqui como solução, letra C. Pessoal, então mais uma questão aqui sobre função modular. O número de soluções nos reais da equação módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 1 igual a x mais 1. Jeito mais simples de nós resolvermos. Vamos encontrar as raízes. Se eu olhar para esse módulo aqui, a raiz é menos 2. E olhando para esse módulo aqui, a raiz é 1. Vamos marcar esses pontos aqui no eixo dos reais. Menos 2 e o 1. Vou estender um pouquinho aqui. O que significa? Para que a gente marca essas raízes? Vamos encontrar as equações equivalentes em cada intervalo. Então, antes do menos 2, todo mundo vai ser negativo. Vou ficar com menos x, menos 2, menos x mais 1, igual a x mais 1. Entre menos 2 e 1, o primeiro módulo x mais 2 ele é positivo, então ele continua x mais 2, e o segundo é negativo, então vai ficar menos x mais 1, isso é igual a x mais 1. E a partir do 1, todos os módulos são positivos, então x mais 2 mais x menos 1, isso é igual a x mais 1. Vamos então resolver cada um desses intervalos aqui. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vou chamar de A. Esse segundo eu vou chamar de B. E esse segundo eu vou chamar de C. Então aqui no A, vou reescrever ele aqui. Menos x menos 2 menos x mais 1 igual a x mais 1. Vou colocar todo mundo que tem x para o primeiro membro, então vou ficar com menos 3x. E os elementos que não tem x para o segundo membro, né? Esse daqui vai simplificar com esse, então isso aqui vai ser igual a 2. Vou concluir que o x é igual a menos 2/3. Pessoal, primeira observação importante aqui. Vou separar em 3 pedaços aqui para eu resolver cada um daqueles intervalinhos, tá? O A, B e C. O que nós precisamos observar? Encontramos uma possível raiz
que é equivalente ao menos 2/3. Mas menos 2/3 não está no intervalo de menos infinito, que é aqui em cima, né? De menos infinito até o menos 2. Então, nesse intervalo, não temos soluções. Porque o ponto que iria satisfazer essa relação aí do primeiro grau não se encontra no intervalo que nós estamos estudando. Vamos resolver o intervalo do B ali agora, que eu chamei de B. Então, eu ficaria com o B aqui, né? X mais 2 menos x mais 1 igual a x mais 1. Esse 1 simplifica com esse x simplifica com esse, já vou concluir que x é igual a 2. Vamos observar novamente que x igual a 2 não está no intervalo entre menos 2 e 1. É o intervalo de B entre menos 2 e 1. Ou seja, não temos solução nesse intervalo também. Seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos para o terceiro intervalo, que aqui eu denominei de C. Então, eu vou ficar com x mais 2 mais x menos 1 igual a x mais 1. Esse x eu posso simplificar com esse x. Então, eu vou ficar aqui. X é igual. Menos 1 vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 2. Esse 2 vai passar negativo, vai ficar menos 2. X é igual a 0. Vamos observar também que x igual a 0 não se encontra no intervalo de 1 para o infinito. Então, aqui, conjunto solução também é vazio. Ou seja, não temos soluções nos reais que satisfaçam esse módulo aplicado. Ou seja, a resposta letra A, 0 soluções. Ok? Obrigado e até mais. Pessoal, vamos falar aqui então um pouquinho sobre a ideia de conjuntos, de forma mais específica o diagrama de Venn. Então aqui, texto que ele traz pra gente. Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações. 30 alunos leem o livro A, B e C. Eu já vou desenhar aqui, ó. Porque se nós temos pessoas que leem o A, o B e o C, existe uma intersecção entre esses elementos. Então vou colocar aqui A, B e C. E já vou começar até a preencher, porque esse aqui, vou marcar aqui o que eu estou usando, é a minha informação da intersecção dos três conjuntos. 30 alunos leem A, B e C. 60 alunos leem A e C. Então, estou na segunda informação. A e C está aqui na minha esquerda. São 60, mas eu já tenho 30 que está na intersecção dos três. Então, aqui me restam apenas 30. 40 alunos leem os livros B e C. Bom, se eu já tenho 30 que lê A, B e C, então só me restam 10 para lerem o B e o C. E aí, nesse conjunto, formarem 40 alunos que fazem a leitura do B e do C. 40 alunos leem o livro A e B. Como? Mesma ideia do B e do C, né? Já tem 30 ali, então aqui cabe somente 10. 150 alunos leem o livro A. Bom, se 150 leem o livro A, eu já tenho 30, 60, 70 alunos que fazem a leitura do A. Então me restam 80 que leem apenas o A, que leem exclusivamente o livro A. Eu vou apagar esse 80 aqui porque ficou muito feio. Vou fazer ele novamente. Mas aqui continua com 80 alunos fazendo a leitura exclusiva do livro A. Então, totalizando 150 que fazem a leitura do A. 60 alunos leem somente o livro B. Então, a pegadinha do exercício estava aqui. Por quê? Porque eu vou pôr o número 60 direto aqui, ó. Por quê? Porque eles leem somente o livro B. Então não tem intersecção com ninguém. É o 60 indo direto para lá. 90 alunos leem o livro C. Eu já tenho 30, 60, 70 que leem o livro C e algum outro livro. Então aqui me restam apenas 20 que leem o livro C para dar esse total de 90. E eu tenho um outro conjunto aqui. Vou chamar de N, do conjunto daqueles que não leem nenhum livro, né? E esse N é composto por 120 pessoas. E aí vem a pergunta do exercício. De posse dessas informações, o número total de alunos que responderam à pesquisa. Então, basta eu somar todos os elementos que estão dispostos ali. Vamos lá. Vou ir riscando aqui para a gente não se perder na contagem. 80, 20, 100, 160, 170, 200, 230, 240, com 120, 360 alunos foram entrevistados. Letra C. Ok?
Obrigado, até a próxima. Pessoal, vamos aqui para mais um exercício, então. Analisar as proposições e marcar se é verdadeiro ou falso, né? Então, um pouquinho sobre a ideia de domínio aí das funções. Primeiro item ele falava, raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. Pessoal, bateu esse tipo de exercício, joga um número ali para ver o que acontece. Né? Então vamos fazer da forma mais simples possível. Vamos escolher um x negativo, vamos pegar o x igual a menos 1. Então vamos fazer x igual a menos 1. Porque ele não fala que é para todo x real, vou escolher um número negativo. Então eu vou ficar com raiz de menos 1 ao quadrado, que isso daqui nada mais é que raiz de 1, e aí ele fala para mim que isso é igual a menos 1. Né? Então aqui a gente conclui que é falso. Por quê? Porque essa raiz, ela até poderia ser o menos 1, mas ela também me traz como resposta, né? Lembrando que a raiz, ela sempre carrega a resposta mais ou menos, né? Então ele está falando que é apenas o número 1. Então aqui a gente ia excluir essa solução. Então o item 1 é falso. Sabendo que o item 1 é falso, eu vou analisar as minhas respostas aqui, ó. Vou eliminar A, B e C. Por quê? Porque todas elas fazem referência ao item 1. Então já diminui de 5 para apenas 2 opções de solução, tá? Vamos olhar o item 2 agora. Módulo de menos x igual a x. Substitui, chama aqui de novo, ó, chama x de menos 1, porque não é para todo x real. O jeito mais simples de fazer módulo de menos 1. Quanto que é o módulo de menos 1? É o módulo de 1, que é igual a 1. E aí ele está me dizendo que isso é igual ao menos 1, que eu escolhi lá no começo. Não, pô, 1 não é igual a menos 1. Né? 1 é diferente de menos 1. Então esse item também é falso. Bom, sabendo que o item 2 é falso, eu vou eliminar a letra E, já vou marcar a letra D, porque nenhuma proposição é verdadeira, mas vamos analisar o terceiro item. X menos A, que multiplica x menos B, dividido por x menos A, isso é igual a x menos B, aí a pegadinha está aqui, ó, para todo x real. Eu sei que é muito tentador a gente querer simplificar o x menos A do numerador com x menos A do denominador e falar que x menos B é igual a x menos B. Isso até seria verdade, mas não para todo x real. Por quê? Porque aqui a gente sabe que o x, essa relação ela vai ser válida para todo x, desde que o x seja diferente de A. Porque se você substituir o x por A ali, você vai ter uma divisão por zero. Então essa relação ela não é dessa forma que ele está apresentando. Ela seria x menos A, que multiplica x menos B, dividido por x menos A igual a x menos B, para todo x diferente de A. Então, não para todo o x real. Então, aqui também esse item é falso. Nós já sabíamos que era a letra D. Beleza? Então, aqui uma análise de domínio aí bem tranquilinha, bem simples. Né? Não lembrasse de todos os conceitos de forma teórica, bastava aplicar ali um número negativo. A ideia de aplicar um número negativo, porque é onde pode surgir a contradição. Né? Colocar um número positivo pode ser que você chegasse numa verdade e tivesse problema na hora de generalizar isso, perfeito? Obrigado, até o próximo. Pessoal, mais uma questão aqui então da nossa provinha. Considere a função com o domínio de menos 1 até mais infinito, indo para um contradomínio, né, uma imagem de menos 7 a mais infinito, onde essa função ela é definida como f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 6. Sabendo que a função f tem uma inversa, e aí ele aplicou... Ele mostrou pra gente que o f é menos 1 é a inversa, a definição que a gente conhece. E sendo i, com as coordenadas a e b, o ponto de intersecção dos gráficos de f e da sua inversa, a soma de a mais b pertence a qual intervalo? Então aqui, se você fosse tentar calcular a inversa dessa função aqui, provavelmente você ia ter um probleminha. Né? Você ia chegar em algo do tipo assim, ó. F é menos 1, eu vou deixar aqui porque eu não vou seguir esse caminho, tá? Raiz de x mais 7 menos 1. E aí você ia querer igualar essa inversa com aquela própria função, e aí isso daqui poderia dar um grande problema, né? Para você resolver isso. Qual que é o x que ia satisfazer essa relação? Mas aí se a gente fosse um pouquinho antes, no início das funções inversas, o que a gente precisava lembrar? Que o domínio da minha função original, aqui é o domínio, né? E aqui é a minha imagem. Quando eu calculo a minha inversa,
o que que acontece? Existe uma inversão desses conjuntos. Então, a imagem da minha função é o domínio da minha inversa e o domínio da minha função é a imagem da minha inversa. Para que eu precisava lembrar desse conceito? Porque ele trouxe para mim que o ponto I, que é da forma AB, né, ele é o ponto de intersecção dessas duas funções. Então, significa que o domínio de uma é igual à imagem da outra e a imagem da inversa é igual ao domínio da outra. Isso, eu já poderia concluir que só vai ocorrer num ponto da seguinte forma, A igual a A. Por quê? Porque o domínio de uma é igual à imagem da outra. Então, eu sabendo que o ponto que satisfaz a igualdade, né, a intersecção entre a sua função e a sua inversa é o ponto AA, bastava eu substituir lá na minha função original. Então, substituindo em f de x, né, quem que é o meu y? Olhando para cá, ó. Quem que é meu y? É o A. E quem é o meu x? É o A também. Então, vou substituir lá. A ao quadrado mais 2A menos 6. Vou resolver isso aqui, então. Jogar todo mundo para um membro só. Então, A ao quadrado mais A menos 6 é igual a 0. Vou calcular aqui pelo discriminante. Então, eu vou ficar aqui 1 mais 24. 6 vezes 4, né? Então, esse meu discriminante vale 25. Então, esse meu A é da seguinte forma. Menos B, então, menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Eu vou ter que esse A, ele pode ser menos 1 mais 5 vai dar 4 por 2. Então, esse A pode ser o 2. E esse A pode ser menos 3. Tá? E aí, poderia, mas não deveria, né? Surgir uma dúvida. Qual A que eu vou escolher? Né? 2 ou menos 3? Eu já vou eliminar o menos 3. Por quê? Porque esse A, ele não é o próprio domínio da minha função, e a minha função ela não está definida a partir do menos 1, então ele não poderia ser o menos 3. Né? Então, o único A que vai satisfazer a minha relação é o 2. Olha o meu domínio, ó, de menos 1 até mais infinito, menos 3 está antes do menos 1, então ele não faz parte dessa brincadeira. Então, sabendo que o A vale que o A vale 2, basta eu substituir lá agora na minha funçãozinha f de x, nada mais é que o meu y, que ele chamou de b, né? São só nomes, né? E aí eu sei que aquilo ali, o meu x agora vale 2, então isso vai ficar igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 6. Então o meu b é igual a 4 mais 4 menos 6. O meu b é igual a 8 menos 6, também vale 2. Bom, sabendo que o meu b vale 2, ele pedia para mim aqui a soma de A e B. Então, portanto, A mais B é igual a 2 mais 2, é igual a 4. Sabendo que ele é igual a 4, ele pode ser escrito da seguinte forma. Está no intervalo entre 0 e 5. Então, aqui nós iríamos marcar como solução letra B de bola. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e acompanhado sem muitas dúvidas as nossas resoluções. Até breve, obrigado. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos corrigir a prova da SpaceX desse ano, tá? 2021, 2022. Vamos para a questão 1 da prova desse, se eu não me engano. Então, vamos lá, ó. Considere a função P, reais dado em reais, dado por P de x igual a x à quinta, menos 5x à quarta, mais 10x ao cubo, menos 10x ao quadrado, mais 5x menos 1. E a função Q, reais dado em reais, onde Q de x é igual a P de x menos 2.000. O valor numérico de Q de 2021 é igual a... Pessoal, preste atenção no seguinte. Isso aqui vai cair em um triângulo de Pascal e eu quero que vocês observam bastante o quê? Os coeficientes do seu polinômio aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 5, aqui é 10, aqui é 10... Aqui é 5 e aqui é 1. Quando você fala em polinômios, perceba que ele está completo. X à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, nosso termo independente. Quando você monta aqui o triângulo de Pascal, né, pessoal? A linha 0 aqui, ó, fica 1. A linha 1 fica 1 e 1. A linha 2, 1, 2 e 1. A linha 3, 1, 3, 3 e 1. A linha 4, 1, 4, 6, 4 e 1. E a linha 5 aqui, pessoal, ó. 1,
5, 10, 10, 5 e 1. Aqui a nossa linha 5 aqui, pessoal. Olha os coeficientes. 1, 5, 10, 10 e 5. Logo, e 1 aqui, né? Terminando. Logo, você quer dizer que o seu polinômio tem essa cara aqui, ó. A mais B elevado à quinta. Só que tem um outro detalhe. Pessoal, perceba que o seu polinômio está com sinais alternados. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Quando o meu polinômio está com sinal alternado, não é A mais B elevado à quinta. Seria A menos B elevado à quinta. Aqui seria A mais B se todos os meus coeficientes possuíssem sinais positivos. Mas como está alternando, aqui é A menos B. Quem está fazendo o papel do A? Aqui, né, pessoal? Ó, x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Quem está fazendo o papel do A é o x. Professor, mas quem que é o B? Pessoal, é o termo neutro multiplicando aqui, ó. Pensa aqui comigo, ó. 1 elevado a 0, 1 elevado a 1, 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quarta e 1 à quinta. Ah, verdade, professor. Ele só não apareceu porque é um elemento neutro, você pode estar multiplicando. Então, o nosso B vale 1. Logo, esse polinômio aqui, o P de x, na verdade, eu posso reduzir como? X menos 1 elevado à quinta. Vai facilitar nas nossas contas. Por quê? Ele não quer o Q de 2021. Então, aqui, pegando esse problema aqui, senhores, ó. Eu substituindo por 2021, temos o quê? Q de 2021 é igual a x, 2021 menos 2000. Então ele está querendo saber o quê? P de 21. Então a resposta é o quê? Basta calcularmos P de 21. Substituindo aqui, então, P de 21, né, senhores? Ó. Nós teremos o quê? 21 menos 1 elevado à quinta. Isso vai nos dar 20 elevado à quinta. Logo, o nosso P de 21. 2 à quinta, né, senhores? 32. Basta colocar 5 zeros aqui, ó. Perfeito, pessoal. Aqui, então, a nossa resposta aqui, ó. Letra C. Beleza? Tranquilo? Até a nossa próxima questão. Valeu, galera. E aí, pessoal? Tranquilo com vocês? Vamos lá resolver mais uma questão aqui, ó. Vem comigo. Simplificando essa expressão 2 menos 2i elevado à décima dividido por i elevado a 2021, onde i é a unidade imaginária. Obtém-se. Pessoal, é uma questão que é relativamente fácil, só desenvolver. Lembre-se o seguinte, tá? Quando você vê um número, um expoente grande, você pode dividir ao quadrado. Vamos primeiro resolver esse cara aqui, ó. Dessa forma aqui. Eu vou escrever 2 menos 2i à décima da seguinte forma, senhores. 2 menos 2i ao quadrado. Professor, mas é a décima. Por isso que aqui por fora eu vou elevar a quinta. Vai ficar mais fácil. Então, resolvam 2 menos 2i ao quadrado. Então, aqui, aplicando a regra do quadrado perfeito. Primeiro ao quadrado, 4. 2 vezes primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4. Com menos 2i, menos 8i. Aqui, mais o segundo ao quadrado. Mais 4i ao quadrado. Lembrando, né, pessoal, no número complexo, que i ao quadrado equivale a menos 1. Perfeito? Então, substituindo aqui por menos 1, perceba que 4 com menos 1 vai dar menos 4 aqui, ó. Eu vou substituir aqui, ó. Menos 4. Então, aqui, senhores, 4 com menos 4 você vai zerar. Logo, sobrou quem aqui, ó? Menos 8i. Então agora o que você vai fazer, ó? Menos 8i e eu vou elevar esse cara à quinta. Aí aqui que é sacadinha, né, pessoal? Olha pro gabarito. Perceba que ele tá todo mundo na base 2, ó. Todas as alternativas. Então transforma o 8 na base 2. Então o que nós faremos? Aqui, ó. Menos 2, o que é 8? Ao cubo. Beleza, professor. Faz sentido. E esse cara aqui eu vou elevar à quinta, ó. Beleza? Então aqui, expoente elevado a expoente, multiplica os expoentes. Logo, esse aqui vai ficar o quê? Menos 2 elevado a 15. Não podemos esquecer do i aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui o i também vai estar elevado a quinta. Pronto. Aqui, pessoal. Então aqui, só deixa eu consertar aqui.
Vai ficar um pouco mais legível. Pronto. Então aqui menos 2 ao cubo vezes i. Beleza. Então aqui tranquilo. Pessoal, o que vocês têm que lembrar? Lembre do bizu aqui, ó. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Então é menos 1 vezes I. Então I ao cubo é menos I. I à quarta, I ao quadrado vezes I ao quadrado. Então é menos 1 vezes menos 1. Então I à quarta é 1. Agora, quando o expoente for maior que 4, o que você tem que pegar? Pega o expoente e divide por 4. Nesse caso aqui, ó, temos um I à quinta, né, pessoal? Aqui, ó. Ah, beleza, beleza. Esse I à quinta, pega o 5 aqui, ó, dividindo por 4. Você sabe que o 4 só vai caber uma vez e vai ter o resto. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem I à quarta uma vez, só que você sabe que I à quarta é 1. Então o teu resto é o quantos I que sobraram. Sobrou então I elevado a 1. Logo, I à quinta equivale a I. Portanto, senhores, aqui ficou o quê? Menos 2 elevado a 15 vezes I. Agora eu vou fazer a parte de baixo. I 2021. E está no nosso denominador. Mesma regra. Passou de 4, você vai pegar o teu expoente 2021 e dividir por 4. Perfeitamente. Tranquilo até aí, né? Agora você vai perceber o quê? Que 2021, né, senhores? Há de caber aqui, ó, 505 vezes. Ok? 505 vezes 4 vai dar 2020. Resto, 1. Ah, então isso está querendo dizer o quê? Que o I à quarta, ele está sendo multiplicado 505 vezes. Só que I à quarta vale quanto? 1. Logo, é 1 vezes 1 vezes 1, 505 vezes. Então, essa parte não nos interessa. Interessa o resto. I elevado a 1, porque o resto é 1. Se fosse 2, ia ser I ao quadrado. Se fosse 3, ia ser I ao cubo. Perfeito? Então, a parte de baixo aqui, ó, I elevado a 2021 equivale a I. Ah, então a conta final foi o quê? Esse cara aqui dividido por esse cara aqui. Então, ficou menos 2 elevado a 15 vezes I dividido por I. Simplificando aqui, né, senhores? Ficou menos 2 elevado a 15. Letra D. Tranquilo? Beleza? Até a próxima. E aí, pessoal, vamos fazer mais uma questão da prova aqui da SpaceX. Vem aqui comigo, ó. O produto dessa expressão aqui que, né, vamos resolver aqui. É igual a quanto? Pessoal, é o seguinte, ó. Log de 12 na base 13, vamos copiar. Vezes log de 4 na base 4, perfeito. Aqui, senhores, ó, a primeira propriedade do logaritmo. Quando a base do meu número for a mesma da base do meu logaritmo, o resultado é o teu logaritmando. Então, 10 log de 10 aqui é igual a esse. Qual que é o valor? 7. Então, eu vou botar aqui log de 7 na base 4. Beleza. Fizemos a primeira parte aqui. Tudo esse cara aqui multiplicado por log está na base 12. Aqui, senhores, mais uma propriedade do logaritmo. O expoente do logaritmo passa na frente do log multiplicando. Então, eu vou escrever essa parte aqui, ó. 4 log de 11 na base 11. Aqui, já junta aqui comigo, pessoal. Quando o meu logaritmando é igual à minha base, esse cara aqui vale 1. Pronto. Próximo passo aqui. Vezes log de 81 na base 7. Pessoal, o que eu costumo dizer? Sempre fatore o número do logaritmando quando possível. Ao fatorarmos 81, perceba que esse cara é 3 elevado à quarta. Então você no lugar de 81 vai botar 3 elevado à quarta. Vamos copiar aqui embaixo, aqui, ó. Vem aqui comigo. Log de 12 na base 3 vezes log de 7 na base 4. Perfeito. Aqui ficou 4 vezes 1, né? Multiplicado por log de 4
na base 12. Aqui, o que faremos? Ó, log de 3/4 na base 7. Vamos aplicar a propriedade do expoente aqui. Passa na frente do log, multiplicando. Ok? Então, esse cara aqui, ó, vai ficar o quê? Log de 12 na base 3 vezes log de 7 na base 4 vezes log de 4 na base 12. Aqui, vezes 4 log de 3 na base 7. Aqui, né, pessoal, todos os logs estão multiplicando, mas percebam que cada logaritmo aqui, ó, tá numa base diferente. Logo, fica difícil você trabalhar com log com base diferente. Você vai ter que fazer o quê? Mudança de base, senhores. Mudança de base. E para facilitar a nossa conta, vamos trazer todo mundo para base 10, ok? E como que nós faremos essa mudança de base? Ó, é o log do logaritmando, que é 12, na base que eu quero, 10, nem vou colocar nada. Dividido, qual que é o número da base? 3. Então fica log de 3 na base que eu quero. Ah, beleza, professor. Então aqui, ó, vamos fazer isso para os demais. Log de quem? De 7 na base que eu quero, que é 10. Vou deixar quieto aqui. Dividido por log de quem? 4 na base 10. Perfeito, mudamos as bases. Vezes log de 4 na base 10. Dividido por log de 12 na base 10. Pronto, mudamos as bases. Vezes 4 aqui. Log de quem? Log de 3 na base 10. A base que eu quero. Dividir por log de 7 na base que eu quero, que é 10. Agora ficou bem mais fácil trabalharmos com isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Log de 12 simplifica com log de 12. Log de 3 simplifica com log de 3. Log de 4 simplifica com log de 4. Log de 7 simplifica com log de 7. Sobrou quem aqui, senhores? Sobrou só o 4. Resposta correta, letra B. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais uma questão da prova aqui da SpaceX 2021-2022. Vem aqui comigo, ó. Um aluno da SpaceX tem probabilidade de 60% de acertar um problema de matemática. Ao tentar resolvê-lo numa prova de matemática com 5 problemas, qual a probabilidade desse aluno acertar ao menos um dos 5 problemas? Quando eu falo que ele tem que acertar ao menos um dos problemas, então quer dizer o quê? Que você teria que calcular a probabilidade de acertar 1, 2, 3 problemas, 4 problemas e 5 problemas. Rapaz, se você seguisse por esse caminho, ia dar um trabalho lascado. Mas qual que é a única probabilidade que ele não deixou explícito aqui? É para você errar todas. Vamos calcular então através da probabilidade complementar. Vamos calcular o quê? A probabilidade do aluno errar todas. Por quê, professor? Porque se você calcula a probabilidade de errar todos e tirar de 100%, o resultado é o quê? É do cara ter acertado pelo menos uma questão. Então nós estamos utilizando o caminho daqui da probabilidade complementar. 100% menos o que eu não quero. Vai dar o quê? O que eu quero. Beleza? Então para errar todos, pensa aqui comigo aqui, ó. Se o aluno tem 60% de acertar, fatalmente ele vai ter o quê? 40% dele errar a questão. Mas como ele quer, nós estamos calculando a probabilidade dele errar todas. Qual é a probabilidade dele errar a primeira questão? 40%. Ou melhor, 4 sobre 10. Pronto. E errar a segunda? Quando eu falo E na probabilidade, estamos falando de multiplicação. Então, errar a segunda, 4 sobre 10 de novo. E errar a terceira, 4 sobre 10 novamente. E errar a quarta, 4 sobre 10 novamente. E errar a quinta, 4 sobre 10. Aqui, ó. Essa é a probabilidade de nós errarmos todas as questões. Logo, isso aqui vai ser o quê? 4 sobre 10 elevado à quinta potência. Ou melhor, 2 à quinta elevado à quinta potência. Aqui, simplificamos, né? No caso, essa não é a resposta, porque nós fizemos o quê?
Fizemos a probabilidade complementar. Então agora, o que nós queremos? Probabilidade de acertar pelo menos uma. Isso é, você vai retirar de 100%. Isso é, 100 sobre 100, 1 inteiro, menos a probabilidade de errar todas, que nós calculamos aqui. 2 sobre 5 a quinta. Esse resultado aqui é o quê? É para acertar pelo menos uma questão. Tranquilo, pessoal? Resposta correta, letra D. Beleza? Muito obrigado aí. Vamos para a próxima questão daqui a pouco. Valeu! E aí, pessoal, vamos corrigir mais uma questão aqui da SpaceX. Vem aqui comigo, ó. A circunferência que tem seu centro no ponto 1, menos 1, e é tangente à reta de equação. Y é igual a 3/4 de x mais 2. Tem equação dada por... Pessoal, para começar, né? Perceba que a nossa equação da circunferência está na forma geral, né? Então, lembrando aqui rapidão, ó. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. A forma geral. Lembre-se que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x0 vezes x menos 2y0 vezes y mais x0 ao quadrado. Vou apagar aqui, eu botei A. Mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 0. Pessoal, lembrando que x0 e y0 é o centro da minha circunferência, ele já me deu aqui. Então, só de você jogar aqui o valor do x0 e y0, perceba o seguinte. Aqui, ó. Você encontra aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, o x0, aqui, ó, vale 1. É o centro da minha circunferência. Ele já me deu aqui, pessoal. Então, aqui já ia ficar o quê? Menos 2 vezes 1 ia ficar menos 2x. Aqui. Agora aqui, menos 2y0 vezes y. O y0 vale menos 1. Com esse menos 2 com menos 1, ia ficar mais 2y. Então, com certeza, tem que ser menos 2x mais 2y. Aqui, ó. Você já eliminaria a letra B. Você já eliminaria a letra C. Você já eliminaria a letra D. Ia ficar entre E e A. Beleza, pessoal? Aí aqui ia ficar o quê, ó? Mais x0 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Mais y0 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Eu vou somar aqui, ó. 1 mais 1. 2. Menos raio ao quadrado é igual a 0. Ah, professor, então essa questão basta descobrir o valor do raio. Exatamente. E lembre-se do seguinte. Aqui está a nossa circunferência. Aqui está o nosso centro. Ponto 1 e menos 1. Ele falou que tem uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Que toca em um único ponto da circunferência. Aqui, vamos falar que está tocando nesse ponto. Então, a distância desse ponto do centro até a minha reta, a menor distância, vai ser outra reta. Fazendo 90 graus. Certo? Aqui, ó. E essa distância do centro até a minha reta tangente é o valor de quem? Do raio. E na aula eu falei o que para vocês? Cara, nós revisamos que a distância entre ponto a reta, que nesse caso é o raio, porque eu vou botar aqui, ó. Raio, que é a distância do ponto C até a minha reta, é igual módulo de x0. Esse x0 é do centro da minha circunferência, vezes A. Daqui a pouco vamos falar quem que é esse A. Mais y0 vezes B, mais C. Fecha o módulo. Dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A, o B e o C, com certeza, vai vir da minha equação da reta. Só que a minha equação da reta, esse carinha aqui está no modo reduzido. Na distância de ponto à reta, a equação da reta tem que estar na forma geral. Isso é, está todo mundo num membro igual a 0. Então, eu vou passar o x aqui, ó. Então, essa equação da reta vai estar com essa cara aqui, senhores. Ó, vou botar aqui embaixo. Menos 3x sobre 4
mais y menos 2. Aí, ó. Eu trouxe todos esses caras aqui pro primeiro membro. Igualei a 0. Quem é o nosso A? O nosso A é o coeficiente acompanhado pela incógnita x. Quem que é o nosso B? É o coeficiente. Eu vou deixar aqui, ó. Vou botar 1 aqui, ó. Para deixar bem claro aqui para vocês. É o coeficiente acompanhado com a incógnita y. E o nosso C é o termo independente. Então aqui, vamos substituir. Raio é igual módulo. Quem que é o x0? 1. Quem que é o A? Menos 3/4. Mais y0. Mais com menos, eu vou botar aqui menos, tá, senhores? Ó. Então aqui, menos 1 vezes o meu B. Quem que é o B aqui, ó? É 1. Aqui, 1y. Mais o C. Quem que é o C aqui? Mais menos 2. Eu vou botar aqui menos 2. Pronto. Beleza. Fecha o módulo. Dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. O nosso A é menos 3/4 ao quadrado. Vai ficar 9 sobre 16. B ao quadrado. Nosso B vale 1. 1 ao quadrado, 1. Tudo isso dentro da raiz. Aqui, senhores, ó. Agora é só resolver essa continha aqui, ó. Menos 3/4. Aqui, menos 1 com 1. Menos 1. Aqui. Menos 2. Resolvendo essa continha aqui, senhores, ó. Aqui fica 4, tirando o mínimo. Vou tirar o mínimo rapidinho. Aqui fica menos 4, certo? E aqui fica menos 8. Certo? Então isso aqui vai dar menos 15 sobre 4. Dentro do módulo, sai positivo. Aqui vai ficar 15 sobre 4. Dividido por 9 sobre 16 mais 1. Vou deixar aqui, vou fazer aqui desse ladinho aqui, ó. 9 sobre 16 mais 1 é a mesma coisa que 9 sobre 16 mais 16 sobre 16, né? Esse aqui vai dar 25 sobre 16. Tá? Vou tirar o mínimo também. Dentro da raiz. Então aqui embaixo, ó, só tirar a raiz. Raiz de 25, 5. Raiz de 16, 4. Opa! Aqui, né? Mantém a primeira fração. 15 sobre 4. Inverte a segunda. 4 sobre 5. Aqui, ó. Corta, corta. 15 dividido por 5 vale 3. Então esse raio aqui vale 3. É só substituir aqui na equação da circunferência agora, pessoal. Aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y mais 2 menos 3 ao quadrado, que é o valor do nosso raio, 9. Tudo isso igual a 0. Então aqui, senhores, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 2y, 2 menos 9, menos 7. Tudo isso igual a 0. Com certeza, o gabarito vai ser letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo. Muito obrigado pela atenção aí. Olá, alunos. Professor João aqui, de matemática do cursinho Triale. Vamos para a resolução das questões da SpaceX e de 2021, que aconteceu, né? E nós vamos resolver essa questão aqui sobre semelhança de triângulos e também um pouquinho sobre função quadrática. Você vai ver no desenrolar dessa questão. Olha só, dizer assim: quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero de lado 8, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo? Ora, então, fazendo um esboço aqui para a gente poder trabalhar essa questão, a gente considera então um triângulo equilátero, fazendo um rascunho só para poder entender melhor, e vai ter um retângulo aqui dentro inscrito, certo? Dessa forma, mais ou menos assim, só para a gente ter uma noção. Ele diz que o lado é 8, então vou deixar aqui destacado, lado 8. Nós devemos calcular as medidas desse seu retângulo, né? Ou seja, as dimensões. Mas, para isso, ele diz que tem que ter a maior área possível, certo? Então, a gente vai ter que calcular aqui, na verdade, as dimensões dele primeiro e fazer a fórmula da área. No caso aqui, ó, eu já posso, então, dizer assim, por exemplo, que a base desse retângulo é x, certo? E a altura dele é y. A gente pode começar dessa forma a nossa questão. E com esse desenho, com essa inscrição do retângulo, é que nós temos a semelhança de triângulos. Porque eu tenho esse triângulo menor aqui em cima,
que vai ser semelhante ao triângulo maior inicial, ou seja, ele também vai ser um triângulo ali equilátero. Okay? Então, nós vamos usar a relação da semelhança. De que forma? Bom, primeiro, né, nós vamos ter que envolver aqui, o que nós vamos ter de mais fácil aqui na questão é a altura desse triângulo. Então, calculando aqui a altura dele, certo? Lembrando da fórmula da altura de um triângulo retângulo, L raiz de 3 sobre 2. Na hora que você substitui ali o 8, isso daqui vai dar 4 raiz de 3. Essa é, então, a altura total. E aí, vamos chamar aqui, então, de Hzinho, a altura pequenininha que você tem aqui. Usando a razão, nós vamos ter que o 4 raiz de 3 está para o Hzinho. Repare que eu comecei pelo maior e fui para o menor. Então, a gente vai colocar aqui que 8 está para x, ou seja, eu usei as alturas dos dois e a base dos dois, certo? Passa para lá, passa para cá, lembrando que vai ficar em função de x, nós vamos ter que essa altura pequenininha aqui, h, então, vai ser x raiz de 3 sobre 2. Aí vai cancelar ali o 8 com 4, simplifica, né? X raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura, então, pequena nossa. Se essa é a altura, você repara que o valor de y, ele é justamente a altura total, 4 raiz de 3, menos a altura hzinha que nós calculamos, x raiz de 3 sobre 2. Fazendo essas continhas aqui, nós vamos chegar no y, e já colocando aqui o raiz de 3 em evidência, nós vamos chegar em 8 menos x sobre 2, raiz de 3, certo? Né? Vai fazer a continha ali e reparar o raiz de 3 aqui em evidência. Essa, então, é a relação do y em função de x. E aí, então, que nasce a função do segundo grau, a função área, área de x, onde você tem a base, que vale x, e a altura, que vale 8 menos x, tudo isso sobre 2, multiplicado pela raiz de 3. Como nós estamos falando de área e vai ser uma área quadrática, ao falar de maior a área, ou até mesmo menor área, máximos e mínimos é vértice, certo? É calcular o vértice, então a gente precisa dos coeficientes dessa função. Então, desenvolvendo aqui essas continhas aqui, nós vamos ter 4 raiz de 3x menos x quadrado raiz de 3 sobre 2. Só desenvolver ali os produtos que você tem, as distributivas. Então, o coeficiente B ali, ó, é 4 raiz de 3 e o coeficiente A é menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui o x do vértice, nós já vamos ter então uma das medidas, que no caso é o próprio valor de x da nossa questão, né? Vai ser ali a base do nosso retângulo. Na hora que você vai fazer o x do vértice, lembrando que ele é menos b sobre 2a, substituindo nós vamos ter menos 4 raiz de 3, tudo isso sobre 2 vezes o valor de a, que é menos raiz de 3 sobre 2, você vê que vai simplificar o 2 ali, vai simplificar também a raiz de 3 e menos com menos mais pelo jogo de sinal, um dos lados já vale 4. Você já sabe que uma das medidas da dimensão, no caso a base, é 4. Para saber a altura, nós vamos pegar esse 4 então e substituir aqui em cima, né? Que era o y, a altura que nós havíamos chamado. Substituindo, vai ficar ali ó, 8 menos 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2 raiz de 3. Logo, essas são as dimensões, 2 raiz de 3 e o 4 e o 2 raiz de 3. Pelas alternativas aqui, nós temos que a letra E apresenta essa solução, finalizando a questão. Assunto semelhança de triângulos e função quadrática, dois assuntos aí de praxe da nossa prova da SPSEC. Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham entendido, a gente se vê numa próxima resolução. Mais uma vez, para resolver aqui uma questão da prova da SPSEC de 2021 que aconteceu, né, e a questão está aí projetada para vocês, outro assunto aí clássico de geometria espacial, veja só. Calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero cujo raio da base mede raiz de 3 centímetros. Obtém-se o quê? Como? Ele diz que a esfera está circunscrita ao cone, portanto, a esfera está por fora, fazendo em que um rascunho, imaginando uma figura 3D, a esfera, o conezinho lá dentro dessa esfera, perfeito? Mais ou menos assim. Ok? E aí ele vai dizer que o cone é equilátero e o raio dessa nossa figura, certo? É raiz de 3. Então, nós vamos ter já aqui o raio da base, certo? Do cone. Então, o Rzinho é igual a 3. E como o exercício fala que o cone é equilátero, nós temos uma propriedade a mais. Que a geratriz é o dobro desse raio da base do cone. Porque se o cone é equilátero, a seção meridional dele, que contém ali o eixo do seu cone, forma um triângulo equilátero. Por isso
que a geratriz é igual a 2R. Logo, a geratriz desse cone, a gente já sabe que ela vale, aqui é a raiz de 3, perdão, né? Já sabe então que ela vale 2 raiz de 3. Perfeito, já temos essas informações. Agora, precisamos calcular o volume da esfera. E para calcular o volume da esfera, precisamos do raio dessa esfera. Okay? Para calcular o raio da esfera, a relação que existe aqui é que, puxando aqui do centro da esfera para cima, esse raio da esfera aqui, ele é 2/3 da medida da altura do nosso cone, certo? Isso por causa do baricentro. Pensando ali na seção transversal, na seção meridional que ocorre no cone, né, seccionando também a esfera, vai ser 2/3, justamente por causa do baricentro. Então a nossa missão é calcular essa altura. E para calcular essa altura, a gente utiliza esse triângulo retângulo aqui, certo? Que determina o cone de revolução no caso. Então, trazendo esse triângulo aqui para fora, só para a gente olhar ele com calma e com carinho, nós já temos que a geratriz é 2 raiz de 3. Aqui é o ângulo reto. E nós temos que o raiozinho pequeno é raiz de 3. Agora vem o bizu, né? Se eu vejo que no triângulo retângulo o lado oposto, né, um dos catetos é raiz de 3 e a hipotenusa é 2 raiz de 3, ou seja, a hipotenusa é o dobro da medida ali de um dos catetos, então o ângulo que está oposto a esse cateto, que é a metade da sua hipotenusa, é o 30, né? Isso por causa do seno de 30, e aqui é o 60. E o bizu do triângulozinho 30, 60, 90, né? Para quem aí é meu aluno, já está acostumado com esse bizu que eu passo sempre. Se você tem, então, o triângulo 30, 60, 90, certo? Ele é o triângulo 2x, x, raiz de 3x, certo? Esse é o bizu. Então a gente já sabe que essa altura é raiz de 3 vezes raiz de 3, portanto a altura é 3. E se a altura é 3, o raiozinho aqui vai simplificar esse h com 3, o raio é 2. Finalmente você já tem a medida do raio da esfera. O volume da esfera, então, para finalizar, 4/3 de πr ao cubo. Esse r ao cubo aqui é o 2 ao cubo, que dá 8. E aí esse 8 multiplicado por 4 dá 32 vezes π, dividido por 3, não tem o que simplificar. Essa é a medida do volume da nossa esfera, presente aqui na alternativa e dessa questão. Maravilha, senhoras e senhores? Olha aí, uma questão que vem a ser ao contrário do que já caiu há alguns anos, né? Colocava-se a esfera dentro do cone, dessa vez aqui ele só trocou, colocou a esfera para fora e o cone por dentro. Relações bem fáceis, bem tranquilas aqui de se lembrar para resolver. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução. Olá, alunos, professor João de Matemática, daqui do cursinho Triali. Estamos aqui para resolver mais uma questão da prova da SpaceX de 2021, e a questão é essa que está sendo projetada para vocês, sobre geometria espacial, conceitos e poliedros. Veja bem, ele diz assim, o enunciado é bem simples. Dado um dodecaedro regular, exatamente quantas retas ligam dois de seus vértices, mas não pertencem a uma mesma face desse dodecaedro? Essa informação aqui é que está um pouquinho complicada de entender, às vezes de interpretar ela, e pode acabar esquecendo algumas coisas. Porque, veja bem, ele está dizendo retas que ligam dois vértices. Então, basicamente, não sei se você vai concordar comigo, basicamente a gente saber quantos vértices tem no total, certo? E aí, então, fazer a combinação, né, ligando um vértice no outro, ou seja, pegar o total de vértices e combinar eles de 2 em 2. Acabou, eu vou formar todas as retas possíveis entre dois vértices desse meu dodecaedro. Perfeito, só que daí o exercício diz que não pode pertencer a uma mesma face. E o que vai pertencer a uma mesma face? Olhando no total aqueles vértices todos e juntando 2 a 2. As arestas, todas elas pertencem a alguma face, inclusive pertence a duas faces, certo? Sempre exatamente a duas faces. Então as arestas têm que ser descartadas, certo? Aquele vértice que liga no outro vértice e que dá uma aresta. Mas também as diagonais. E quando eu digo as diagonais, eu estou dizendo as diagonais da face. Das faces, certo? Porque em cada face você tem as diagonais. Agora, que face que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos falando de um dodecaedro. O dodecaedro, a face dele são pentágonos. Pentágonos, pentágonos. São figuras de 5 lados, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Calcular esse total de vértices e ver a combinação 2 a 2, retirando as arestas e retirando as diagonais. Perfeito. Fazendo isso, então, como que a gente faz? Dodecaedro, já sabemos que a quantidade de faces são 12, ok? Bom, arestas, o bizu das arestas é o total de faces multiplicado pelos lados que você tem em cada face, tudo isso dividido por 2. No caso aqui, nós vamos ter 30, são 30 arestas. E vértices, professor, relação de Euler, certo? Lembrar dela.
vértices mais faces é igual a arestas, caso 30, mais 2. E aí, soma 30 com 2, 32, tira o 12, a quantidade de vértices é 20. Se você lembrasse aí também dos poliedros de Platão, tivesse já decorado aquelas quantidades, você já poderia direto aqui marcar, né, vértices igual a 20. Maravilha. Isso significa que a combinação, então, de 20 tomados 2 a 2 é o total de retas entre dois vértices, quaisquer, ok? Só que nós temos que tirar as arestas, então esse aqui menos 30, e menos ainda as diagonais de cada face. Lembrando agora da geometria plana, certo? Que serve para qualquer polígono, a quantidade de diagonais é a quantidade de lados multiplicado por n menos 3 dividido por 2. É essa forma que a gente vai aplicar. Lembrando que nós estamos falando de um pentágono. Um pentágono tem 5 lados. Portanto, é isso aqui, é 12 vezes 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Multipliquei por 12 a quantidade de diagonais, porque são 12 faces que vão gerar todas essas diagonais que nós temos que desconsiderar. A partir daí, agora é continhas, né? 20 fatorial dividido por 18 fatorial, 2 fatorial, menos 30, menos aqui, ó, 5 menos 3 dá 2, corta aqui, simplifica, 5 vezes 2 é 60. Esse cara aqui é o 20 vezes 19 dividido por 2, portanto 190, e 190 menos 30 menos 60, isso daqui dá 100. Resposta dessa nossa questão, letra B, soluciona. Feito, turma? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado, não tenham esquecido das diagonais aqui e também não tenham esquecido das arestas que pertencem a uma mesma fase do dodecaedro também, certo? Porque se você esquece das arestas, você marcaria ali, ó, 130, né? Porque você não tiraria as 30 arestas. Muita atenção, muito cuidado nessa questão. Espero que tenham entendido, que tenham acompanhado, a gente se vê numa próxima. Olá, alunos, professor João de Matemática aqui do cursinho Triali. Nós vamos para mais uma resolução de uma questão da SpaceX de 2021 e a questão é essa daqui, sobre geometria espacial de posição. Olha só, bem interessante a questão. Dado um cubo, o número de pares distintos de retas reversas que podemos traçar de tal forma que cada reta contenha uma aresta desse cubo é igual a. Lógico, então aqui nós estamos considerando um cubo e as suas arestas. Nós queremos saber quantos pares de arestas então desse cubo são reversos, certo? Ou seja, as retas suportes dessas arestas são reversas. Fazendo o rascunho de um cubo aqui, ó, porque vai usar mais o quê? A tua visualização. É você conseguir enxergar, né, mesmo que seja mais ou menos, essa figura 3D aqui, ó. Temos aqui mais ou menos um cubo, certo? Lembrando, retas reversas, o que são retas reversas? Retas reversas são aquelas que não são coplanares, ou seja, são aquelas retas que não pertencem ao mesmo plano e, consequentemente, elas não têm ali, pontos em comum, né? A intersecção é vazia. Se nós considerarmos uma aresta, vamos considerar essa aresta aqui, ó, considerando ela, tá? Vou chamar de aresta A. Quantas retas reversas nós temos em relação a essa aresta A? Ok? Se você reparar, a gente já pode excluir essa aresta aqui de cima, essa aresta aqui de cima, essa de baixo e essa de baixo, porque elas, né, estão ali intersectando, são concorrentes com essa aresta A, inclusive são perpendiculares, né, enfim, mas são concorrentes, então a gente já descarta direto. Outras que a gente pode descartar também são as suas paralelas. Essa aqui é paralela, essa daqui é paralela e essa daqui é paralela também, são retas paralelas, arestas paralelas. As que sobram são as reversas. Reparar, essa daqui então é uma das reversas, essa daqui é outra das reversas, ok? Essa daqui é outra das reversas e essa daqui é outra das reversas. Portanto, para uma aresta do cubo, nós temos 4 reversas. Temos 4 reversas. Se você reparar, o cubo no total de arestas desse cubo é 12. 12 é o total de arestas do nosso cubo. Se são 12 e para cada uma nós temos 4 reversas, nós temos então 12 vezes 4. Porém, não é a resposta 12 vezes 4, porque ele está dizendo pares distintos de retas reversas, ou seja, a ordem não importa. Né? Se eu considerar essa aresta A, ela tem como reversa essa aresta aqui. Mas quando eu considerar essa aresta aqui, vamos chamar de B, ela tem como reversa a aresta A. É o mesmo par. É o mesmo par de retas reversas. Então quer dizer que se eu for contar dessa forma 12 vezes 4, os meus pares estarão duplicados, o que nos leva então a dividir isso daqui por 2, dando a resposta de 24 pares de retas reversas presente aqui na letra
A. Então, o problema aqui dessa questão era, primeiro, saber quantas são as reversas para uma aresta. E segundo, não contar repetidamente esses pares. Você poderia também aqui, quem sabe, né, separar as arestas do cubo. Pensar nas arestas, né, que você tem tipo, nas faces laterais, né, nesses 4 quadrados laterais, e depois pensar nas bases. Né? Então, por exemplo, você tem aqui uma aresta só. Para essa aresta lateral, no caso que foi a que nós consideramos, ela tem ali as suas 4 reversas. Só que você tem 4 arestas laterais no seu cubo, ok? Então seria 4 vezes 4, que já nos dá 12, certo? 16, perdão, desculpe. 4 vezes 4, 16, o que já nos dá 16. Perfeito. Aí quando você vai para as bases, é claro que você vai considerar apenas uma das bases, certo? Porque se você considerar uma das bases, a outra já estará considerada. Por quê, professor? Porque se eu considerar essa aresta aqui, as reversas em relação a ela vai ser essa daqui e essa daqui. São as únicas reversas que eu tenho em relação a ela. Todas as outras ou é paralela ou é concorrente, certo? Ou é paralela ou é concorrente. Considerando apenas as bases, porque as laterais nós já consideramos. As laterais nós já consideramos. Por exemplo, aqui a A, né, essa aresta A, ela é reversa com a B, mas nós já consideramos os pares que tem ali com as arestas laterais. Entende que eu quebrei o exercício em 2 partes para você fazer essas contas? Então você tem que, para cada aresta da base desse cubo, nós temos 2 reversas. Então aqui você ainda acrescentaria um 4 vezes 2, o que nos daria então 16 mais 8, claro, a resposta mesma, 24. Uma outra forma aí de pensar sistematicamente nessa questão para não contar arestas repetidas, pares repetidos. Perfeito? Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês tenham entendido. Numa próxima resolução. Olá, alunos, professor João aqui do cursinho Triali. Nós vamos para mais uma resolução de uma questão da SpaceX que aconteceu aqui nesse ano de 2021. E a questão é essa que está sendo projetada na tela para vocês. Acompanhe a leitura. Considere o triângulo ABC de vértices nos pontos A, que é a coordenadas 1 e 2, B, 9 e 6, C, 3 e 8. Sabendo que o ponto I, de coordenadas AB, pertence ao lado AB, e IC, certo? Ou seja, né, pegando ali a seviana que parte do vértice C, baixando até o ponto I. É o segmento correspondente à altura desse nosso triângulo ABC, relativo ao lado AB, claro. O valor de A mais B, ou seja, a soma das coordenadas desse ponto I, é igual a quanto? Então, senhores, nós temos algumas formas diferentes de resolver essa questão. Mas uma forma que eu vi aqui que seria a mais prática e a mais rápida para resolvê-la é interpretando essa questão também um pouco na forma de geometria plana, certo? E para quem é meu aluno aí, eu também costumo dar essa dica. Vai resolver uma questão de geometria analítica, você tem que levar em consideração também a parte geométrica da questão e a parte algébrica. Levar concomitantemente as 2 interpretações. Porque às vezes, por um lado, vai dar mais trabalho, por outro lado, pode ser mais fácil. Então aí você pensa das 2 formas. E nessa questão aqui, seria mais fácil você pensar em relação mais à interpretação geométrica do que a interpretação analítica mesmo da questão. Fazendo um rascunho para você aqui desse triângulo, nós temos aqui, ele vai ser um triângulo que vai estar no primeiro quadrante, ok? Todas as coordenadas são positivas, então ponto A1 e 2, mais ou menos aqui. Nem vou fazer, assim, muito perfeito meu desenho, só para vocês entenderem mesmo o que eu estou querendo dizer com a interpretação geométrica. Só que seria o ponto A, o ponto B, 9 e 6, estão um pouco para frente aqui, mais um pouco para cima. Aqui seria o ponto B, por exemplo, então aqui ponto A, aqui ponto B, e o ponto C, 3 e 8. Então 3 e 8 seria mais ou menos aqui assim, certo? Mais ou menos, pensando aí no nosso desenho. Então o nosso triângulo, ele está aqui, certo? Nós temos que o ponto I pertence, de modo que aqui, na hora que traçar o IC, certo? Vai bater aqui bem na altura. Esse é o ponto I. Aí nós temos algumas questões aqui. Por exemplo, nós não temos aqui as retas que são suportes dos lados do nosso triângulo. Então, uma forma de sair é sair calculando já as equações dessas retas. Fazer aqui a intersecção da reta IC com a reta AB, calcular ali os seus coeficientes angulares, mas o que daria um pouco de dificuldade, uma vez que o ponto I é desconhecido, então você ficaria em função de A e de B, enfim, seria uma saída. Mas outra saída é interpretar primeiro que tipo de triângulo é esse triângulo que nós estamos trabalhando. Que tipo de triângulo ele é? Ou seja, qual a sua classificação em relação aos seus lados, eu estou querendo dizer, certo? Porque é uma questão fácil, certo? É só você fazer a distância entre os lados. Então, por exemplo, se eu calcular aqui a distância do lado AB, seria a raiz quadrada de... Então, olha só, você tem aqui 9, que é o x dele, e 1. 9 menos 1, 8 ao quadrado, certo? 6 menos 2 dá 4 ao quadrado, então mais 4 ao quadrado. Então nós temos aqui 64
mais 16 dá a raiz de 80. Maravilha. Aí vamos para o lado BC. O lado BC nós temos, né, 3 e tira 9, fica menos 6. Então, a raiz quadrada de menos 6 elevado ao quadrado. E aqui é 8, tira 6, dá 2. Então, mais 2 elevado ao quadrado. 36 mais 4, raiz de 40. Aí vai para o último, AC. 3 tira 1, 2. Raiz quadrada, 2 ao quadrado. Mais 8 tira 2, 6. 6 ao quadrado. E aí isso aqui vai dar raiz de 40. Você vê que não foi muito custoso a gente fazer esse tipo de conta. Inclusive, a fórmula da distância é uma das mais básicas do conteúdo de geometria analítica. E a gente descobre, então, que esse triângulo aqui ele é isósceles. E pronto, finalizou a questão. Porque se ele é isósceles, essa seviana aqui, IC, ela é mediana, ela é bissetriz, ela também está pertencente à mediatriz, ela também é altura. Então, esse ponto I ele passa a ser ponto médio do lado AB. E acaba a questão tranquilamente. Ponto médio, o I, então, ele é o quê? Ele é a média aritmética das coordenadas pontos AB. Nós temos 9 e 1, então 9 mais 1 dividido por 2. Nós temos 6 e 2. 6 mais 2 dividido por 2. Logo, 10 por 2 dá 5, 8 por 2 dá 4. Essas são as coordenadas. O exercício que é A mais B é 4 mais 5, 5 mais 4. Tanto faz escrever aqui na ordem ao contrário, mas o resultado é o mesmo. É 9, finalizando letra C. Pouca conta, mais interpretação geométrica do que analítica. E usamos aqui as duas formas clássicas aí, básicas do conteúdo de geometria analítica. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado. Aqui uma próxima solução. Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão de progressão aritmética. O capitão R. Gomes é um autêntico canga, isto é, um militar que não apenas coopera com os membros de sua equipe, mas estimula superiores, pares e subordinados ao bom cumprimento das missões. Em particular, ele incentiva um grupo de militares a melhorar o desempenho na corrida. Para tal, criou um programa de treinamento em que é preciso correr exatamente 576 quilômetros no total, começando com 26 quilômetros na primeira semana e, a partir da segunda, acrescentando exatos 4 quilômetros a cada semana. Ou seja, cada integrante do grupo deve correr exatamente 26 na primeira, 30 na segunda, 34 na terceira e assim sucessivamente. Após quantas semanas a meta de 576 quilômetros será atingida? Então, interessa tá daqui para frente, tá? O que a gente tem? Esse 576 aqui é o total. Ele disse que o primeiro, na primeira semana é 26, na segunda 30, 34. Então, o que a gente tem? Uma PA, onde o primeiro termo é 26 e a razão é 4. Ele diz que a cada semana corre 4 quilômetros a mais. 30, 34, até um AN que a gente não conhece. O que a gente conhece? Esse 576 é a soma desses N termos. Então, a gente tem o SN, que é 576. Para calcular o SN, o que a gente precisa? Lembrar da formulinha. SN é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, eu tenho o A1, que é 26, o N é o que eu quero descobrir, e esse AN, utilizando a fórmula do termo geral, eu consigo colocá-lo em função de N. Então, a gente escreve aqui, ó, o AN é igual ao A1, que é 26, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, o nosso AN, 26, mais 4N menos 4, a N ficou, então, 4N mais 22. Substitui agora ali na fórmula do SN, onde o SN é 576, o A1, 26, a N, 4N mais 22, vezes o N, que a gente quer descobrir, dividido por 2. Faz a multiplicaçãozinha aqui, ó. 1158 é igual a 26 mais 22, 48, mais 4N vezes N, distributiva, 4N ao quadrado mais 48N, igual a 1158, divide tudo por 4,
n ao quadrado mais 12n igual a 288. Traz tudo para o primeiro membro. Igual a zero. Então, a gente tem aqui uma equaçãozinha de segundo grau. A soma menos b sobre a menos 12. O produto c sobre a menos 288. Quais são as raízes? Menos 24 e 12. Então, a alternativa correta, letra E. Beleza? Então é isso. Vejo na próxima. Até lá. Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo determinante e trigonometria. Seja um x um ângulo qualquer em radianos e I a unidade imaginária. O determinante dessa matriz é igual a quanto? Então, vamos calcular o determinante aqui, ó. Cosseno de 2x e seno de x menos I, 1, 0, menos seno de x e seno de x e 1. Vamos usar essa RI ou repetir a primeira e a segunda colunas. Então, aqui a gente tem, ó, cosseno de 2x. Aqui vai ficar menos I quadrado seno ao quadrado de x. Aqui, 0. No sentido da diagonal secundária, a gente tem menos seno ao quadrado de x. Aqui vai dar 0. E aqui vai ficar menos I ao quadrado. Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a cosseno de 2x menos I quadrado, aqui, seno ao quadrado de x, aí menos o resultado que a gente encontrou aqui no sentido da diagonal secundária. Então, menos seno ao quadrado de x, menos I ao quadrado. Resolvendo, cosseno de 2x, I ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais seno ao quadrado de x. A distributiva aqui, mais seno ao quadrado de x. I ao quadrado é menos 1, com esse menos vai ficar 1. E com esse menos aqui, ó, menos 1. Seno ao quadrado mais seno ao quadrado, 2 seno ao quadrado de x, menos 1. Isso aqui, ó, é menos o cosseno de 2x. Então, a gente tem cosseno de 2x menos o cosseno de 2x igual a 0. Alternativa correta, letra E. Beleza? É isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo progressão geométrica com números complexos. Considere I a unidade imaginária, a soma infinita, onde o enésimo termo é dado por essa expressão. Resulta no número complexo, cujas partes real e imaginária são respectivamente iguais a. Bom, aqui a gente pode separar da seguinte forma, ó, aqueles termos que têm o I e aqueles termos que são só reais. Bem, então vamos separar a parte complexa da parte real, imaginária da real. Pega aqui, ó, 5i menos 5i sobre 4. Se eu fizer menos 5i sobre 4 e dividir por 5i, a gente vai ter aqui menos 1/4. Se eu fizer 5/16 dividido por menos 5i sobre 4, eu também vou encontrar menos 1/4. Então, esses termos imaginários aqui, eles estão numa progressão geométrica de razão igual a menos 1/4, ok? E assim acontece, ó, com a parte real também. Se a gente pegar
menos 5 meios. Aliás, 5 oitavos, que é o segundo, né? E dividir por menos 5 meios, a gente tem 5 oitavos vezes menos 2 quintos, simplifica aqui, menos 1 quarto. Então, a gente vai fazer aqui duas somas de PG infinitas. A primeira, a gente tem o A1 igual a 5π e a razão igual a menos 1 quarto. Então, vai ficar S infinito, vai ser A1, 5i, sobre 1 menos a razão, que é menos 1 quarto. O i, 1 mais 1 quarto, aqui fica 5 quartos. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4i. Vamos resolver aqui, ó, a segunda PG. A gente tem o A1, que é igual a menos 5 meios, e a razão, que também é menos 1 quarto. Então, a soma vai ficar A1 menos 5 meios, 1 menos 1 quarto. Menos 5 meios, 1 mais 1 quarto, mantém a primeira, o denominador é igual ao anterior, então multiplica pelo inverso da segunda, 4 quintos, simplificou, menos 2. Então, a gente tem parte real, menos 2, e imaginária, quem está junto com i, 4. Então, a alternativa correta, letra E. Ok? Então, é isso. Eu te vejo na próxima. Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo o determinante. Os valores de x real que satisfazem essa equação. O determinante dessa matriz igual a 0 pertencem a qual conjunto? Então, vamos calcular o determinante aqui. 1 menos x, 2, 0, 1, menos x, 0, menos 1, menos 3, 1 menos x. Pode usar sarri, repete a primeira e a segunda colunas, multiplico aqui no sentido da diagonal principal, vai ficar 1 menos x ao quadrado vezes menos x. Esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0 também. No sentido da diagonal secundária, 0, 0, e aqui 2 multiplica 1 menos x. O determinante ficou, então, 1 menos x ao quadrado vezes menos x, menos 2, que multiplica 1 menos x. E isso aqui tem que ser igual a 0. A gente pode colocar 1 menos x em evidência, vai ficar 1 menos x, que multiplica menos x, menos 2, igual a 0. 1 menos x, só melhorando aqui dentro, faz a distributiva, vai ficar menos x mais x ao quadrado, menos 2, igual a 0. Esse produto é 0, se 1 menos x for igual a 0, ou se o menos x mais x ao quadrado menos 2 for igual a 0. Se 1 menos x for igual a 0, a gente tem uma raiz x igual a 1. Se a gente fizer essa equação aqui, ó, só deixando ABC, então a gente tem soma com produto menos 2. As raízes, então, são com menos 1, aliás, e 2, ok? Então, o conjunto solução, menos 1, 1 e 2, e esses valores pertencem ao conjunto da letra A de menos infinito até 3, ok? Só percebe aqui, ó, que com a primeira raiz a gente já tinha lá a letra A, né? Então não precisaria terminar, encontrar as duas outras raízes, porque já estaria dentro daquele conjunto ali, o conjunto único que contém a solução. Beleza? Então é isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo sistemas lineares.
Dado o sistema linear, os valores do número real A, tais que o sistema linear acima tem a solução, pertencem ao conjunto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Escalonar esse sistema. Ó, repetindo. Então, se eu multiplicar a primeira por menos 1 e somar aqui na segunda, vou ter o seguinte. A de cima não mexe. E a de baixo vai ficar menos 1x mais x vai dar 0. Menos y mais 2y mais y. Menos e mais e, 0. Menos a mais 2a, a. Lá na terceira agora, vamos multiplicar a primeira por menos 2 e somar lá na última. Então, ficou ó, menos 2 vezes x, menos 2x. Quando eu somar, vai ficar 0x. Menos 2 vezes y dá menos 2y, ou mais 3y fica y. Menos 2 vezes z dá menos 2z, ou mais 2z, zerou. Menos 2a mais a ao quadrado, vai ficar a ao quadrado menos 2a. Então, o que a gente tem? A gente tem y igual a a e o y igual a a quadrado menos 2a. Esse sistema vai ter solução se o a for igual a ao quadrado menos 2a. E aí vai ficar a ao quadrado menos 3a igual a 0. Colocou o a em evidência. Temos, então, a igual a 0 ou a menos 3 igual a 0, onde o a igual a 3. Então, os valores que satisfazem a condição de que o sistema tenha solução são a igual a 0 e a igual a 3, que estão no conjunto da letra B. Beleza? Então é isso. Eu te vejo na próxima. Até lá!